retomando ao segundo bloco, e neste, considerando aqui o segundo ponto da lição: uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Veja que o projeto de Deus, no que tange Cristo, seu centro, ele foi executado de uma forma gloriosa. E o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação do mistério. É o item 1, é a revelação do mistério. Quando nós olhamos aqui para esse contexto, tá, nós vamos observar que esse mistério ele estava oculto anteriormente, mas ele foi revelado em Cristo Jesus, que é o mistério da verdade, tá, sinalizado aí pela revelação da palavra de Deus, que outrora estava oculta, agora foi revelada aos seus santos. E essa verdade, ela diz respeito aí à vontade de Deus, o decreto de Deus, tá? Aí, na verdade, por meio da sua soberana vontade, com a finalidade de salvar os pecadores. Então, a revelação do mistério de Deus, o ponto primeiro aí é exatamente a salvação dos homens que até então não tinham se achegado ao Senhor e andavam como ovelhas errantes, sem pastor, sem o cuidado espiritual, sem a compreensão do propósito de Deus. Essa vontade de Deus, ela é revelada, né, segundo o beneplácito de Deus, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Veja que o beneplácito de Deus, ele não está condicionado a qualquer intervenção, mas é a vontade de Deus, né, por si só, oferecendo a misericórdia ao pecador, para que de fato ele tenha a oportunidade de ser salvo, de ser liberto, de ser transformado, já que o homem por si só, ele está incapacitado de vencer a barreira do pecado, já que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Só por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem pode ultrapassar esta barreira. É o beneplácito de Deus que faz com que o homem alcance esta oportunidade e seja privilegiado, porque Deus realmente estabeleceu o seu desígnio, a sua vontade, o seu propósito, e se cumpriu tudo isso por meio de Jesus Cristo, né, o seu Filho, que veio assumir a forma humana para pagar o preço da redenção e assim trazer a revelação plena do mistério de Deus. O segundo item trata-se da plenitude dos tempos, e o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui nesse sentido que o plano divino, na verdade, é fazer converter em Cristo todas as coisas, na plenitude dos tempos, todas as coisas convergir para Cristo, todas as coisas que foram criadas por Ele, foram criadas nele e convergem para Ele. E em tudo isso está aqui o objetivo primeiro, que é a restauração do ser humano, para que este tenha de fato uma aproximação de Deus, o conhecimento do Senhor, se aproxime do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe ainda que nesse sentido, nós vamos observar aqui, tá, que
o homem primeiro, Adão, ele fracassou, ele rompeu com esta comunhão, mas agora o homem, o segundo Adão, vem para restabelecer esta condição, esta restauração e dar à humanidade a condição de viver no propósito de Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade, possibilitando assim a garantia da eternidade com Cristo Jesus e não fora de Cristo Jesus. É importante realmente estar observando aqui que quando trata aqui do contexto relacionado aí à restauração completa, né, em Cristo Jesus, tá? Nós vamos observar aqui que na verdade, tá, o texto aqui, essa restauração, não trata de uma conotação aí universalista, viu? A ideia é de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo está sob o planejamento de Deus, o controle de Deus. Porque a salvação, ela não vem por obra, a salvação não é o resultado da generosidade do ser humano, a salvação não é algo que o ser humano, independente dele crer ou não, esteja garantida a ele. A salvação, ela é um ato exclusivamente revelado ao mundo por Jesus Cristo, mas ela tem a participação humana, pois ao homem foi dado a liberdade de aceitar ou rejeitar esta bênção de Deus, já que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. É um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você exercita a fé, você crê em Jesus, você confessa Jesus como Salvador, você permanece servindo o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia e permanece fiel a Ele, aguardando aquele grande e glorioso dia. Então, na plenitude dos tempos, tudo convergirá para Cristo. Isto é, aqueles que creram em Jesus, aqueles que receberam a Jesus, estes sim viverão com o Senhor. Aqueles que não creram, eles viverão na condenação eterna, porque rejeitaram o projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. A Bíblia é clara a este respeito. Mas quando trata da plenitude dos tempos, tudo convergirá, tudo congregará em Cristo, está associado com o sentido de que Deus tem o controle de todas as coisas, tudo está em suas mãos, tudo está dentro do seu projeto, do seu planejamento e nada fugirá a esta realidade e haverá a devida prestação de conta no momento determinado pelo próprio Deus. Então vale a pena compreender, vale a pena se refugiar, vale a pena confessar e viver na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, já que nada escapará o seu propósito, tudo se cumprirá cabalmente, porque Cristo é o cabeça da igreja e também é o cabeça de todo o universo, de todo o universo. Os céus e a terra são do Senhor. Os céus e a terra e todos os que nele habitam foram criados pelo Senhor. Então, observe que todo o contexto da administração de Deus, das dispensações, nada foge o seu propósito. Tudo estão devidamente ali observado no projeto de Deus. Então, observe que essa plenitude dos tempos não está aqui simplesmente associado com algo projetado pelo homem, mas algo estabelecido pelo próprio Deus, que tem o domínio de todas as coisas. E o terceiro ponto trata aqui, trata do louvor, né, da sua glória.
o apóstolo Paulo aqui ele enfatiza as bênçãos, tá? As bênçãos destinadas aos crentes, judeus e gentios, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, que dos dois povos Deus fez um só povo em Cristo Jesus. Então, as bênçãos são para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que confiam em Jesus, que espera em Jesus, que adora o Senhor Jesus, que continua firme na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem se descuidar na sua caminhada. Então, é interessante aqui que caminhando para a conclusão, que se observe aqui a importância de louvar e glorificar o nome do Senhor, já que o homem foi criado para a sua glória, tá? Para a sua glória. Então, aqui, o apóstolo Paulo ainda destaca aqui a importância aí, né, a importância que tem a questão da eleição do próprio Deus, porque Ele mesmo nos elegeu para o seu louvor, para a sua glória, ou seja, para a glorificação ao seu santo e bendito nome. Então vamos continuar a nossa caminhada aí, vamos prosseguir, tá? Compreendendo que nós fomos chamados, fomos escolhidos para viver para o Senhor, para servi-lo, para adorá-lo em todo o tempo, porque esta é a vontade do Senhor, que em nossas vidas, na vida de cada cristão, esta vontade deve ter sim o ponto de culminar na glória de Deus, e tudo que o crente venha fazer, que haja de fato a compreensão de que ele precisa sim servir a Deus, compreendendo que a vida deve estar em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, Cristo sendo o centro da vida de cada cristão. Que Deus abençoe. Voltaremos no próximo bloco.